Olá, meus futuros colegas JB, professor Marcelo Hugo, novamente com vocês. Hoje o vídeo, né, tem que ter essa alegria, pessoal. Cada vídeo, cada momento da vida tem que ter uma energia, tem que buscar a motivação em algum lugar, que seja o professor Marcelo, seja abrir um livro, seja assistir uma videoaula de um curso preparatório, enfim, que seja o simples desejo de abrir a janela e olhar para fora, contemplar a natureza que Deus deu para a gente, né, ou enfim, da sua crença, do que você acredite que seja, não importa, né? Importa a gente buscar motivação todo dia, né? Buscar motivação, porque o maior bem que foi nos dado, porque isso você não conquistou, foi lhe dado, no mínimo pelos seus pais, foi a vida. A vida que você está agora me assistindo, você podia estar fazendo, jogando futebol, jogando videogame, saindo com as amigas, bebendo, não importa, você aqui está me assistindo. Então, essa ideia do coração pulsando, do sangue correndo pelas veias, tudo isso, o seu pensamento, o seu olhar, a beleza, mesmo a tristeza, né, que nada é apenas o arco-íris ou flores, mas tudo isso é a vida que nos deram e a gente tem que aproveitar. Quantas pessoas perdem a vida? Quantas pessoas que a gente sabe que perderam, né, na flor da idade e que tinha tanto caminho ainda a ser percorrido. Eu tenho certeza que você tem essa experiência, eu também tenho isso. Então aproveite o que você tem de mais valioso, a sua vida. Vá ser feliz. Por hora, vamos ser felizes no que a gente precisa passar. Vamos transformar esse pesadelo, esse problema, esse obstáculo que é exame de ordem em mais uma prova de tantas outras provas que você já resolveu ou outros obstáculos que já enfrentou até agora. E digo mais, o exame de ordem, depois que você for aprovado, vai ser assim, ó, uma gota do oceano de tudo que você já passou e já vivenciou. E tem ainda a vivenciar outras dificuldades que você vai ter que enfrentar. O exame de ordem é muito pequeno dentro da sua vida. Então considere dessa forma. Comece, né, fazer um descarrego, né, como se diz, de verificar que é só mais uma prova e por isso eu estou aqui para te ajudar a gente chegar lá e conquistar a nossa vermelhinha, ó. Ô, professor Marcelo tem 2 carteiras da AB. É verdade, ó, eu tenho 2 carteiras da AB. Uma durinha, uma foi feita em... uma quando eu era bem novinho, até vou mostrar a foto, olha que gurizinho que era, olha. Não espalhem por aí, não dão um print nessa tela aí, ó. Que diferença, uma mais antiga, outra mais nova, mas todas carteiras da AB, e que eu tive meu esforço, eu tive que abrir mão de muita coisa durante um período, o último semestre da minha faculdade, no início do primeiro semestre de 1997, então quando eu fui fazer a prova da AB, tive que abrir mão de muitas coisas, de tempo, de estar com meus amigos, ainda mais no último semestre da faculdade. Ainda lembro que naquela época não era necessário o TCC. Então, o último semestre era só festa, festa, todos os dias tinha reunião, festa. Tive que dizer muitos nãos, né, para seguir o objetivo, e eu queria realmente passar no exame de ordem, ok? O que nós vamos falar hoje? Sim, nós vamos falar ainda sobre as técnicas, mas só que nós vamos falar agora das 2 técnicas de estudos com utilidade alta, as 2 únicas técnicas de utilidade alta, as quais os nossos cientistas estrangeiros consideraram aí como de utilidade alta, como aquelas que mais fixam, né, e que mais funcionam para nós, ok? Vamos falar primeiro sobre a técnica, que nós, de certa forma, já conversamos isso, que traz um cronograma de estudo, né, que é a prática, né? A prática distribuída. Né? A prática distribuída, em outras palavras, é não estudar de véspera, é ter uma organização de tempo, é ter um cronograma, um planejamento, desde o início que você decidiu estudar para a prova da OAB, até o último dia, a véspera, inclusive no dia da prova da OAB, sim, tem uma estratégia para o último dia da prova, no dia da prova, diga-se. Então, tudo isso, né, é distribuir, né, ter uma prática, distribuir o estudo, ter um cronograma, não estudar de véspera, não ter um plano de estudos JK 5 meses
em um dia, né? Então, não adianta 5 meses, 5 horas na véspera. Então não existe isso, não dá, não existe aprovação que eu vá estudar na véspera. E eu não estou dizendo véspera só um dia antes, uma semana antes. Eu digo num tempo suficiente, né? A gente precisa ter um tempo suficiente para estudar para a prova da OAB. Ok? Então a prática distribuída a gente já conversou sobre isso quando a gente tratou sobre os cronogramas, divisão de conteúdo, horas, enfim. Tá? Vamos falar do que? Resolução de questões. A resolução de questões é um tema que eu gosto bastante de conversar. Por quê? Porque eu vejo muita gente dizer assim, ó, faça exercícios, resolva questões, papapá. É sempre a mesma coisa. Só que surge uma pergunta no meio de todas. Como eu posso ter uma maior eficiência para resolver questões? Existe isso? É possível ter uma maior eficiência? A boa notícia é sim. Você pode ter uma maior eficiência na resolução de questões. Primeira coisa delas, né, na verdade, lá no capítulo 46, eu faço, né, uma lista sobre método melhor, né, que a gente pode resolver as questões. Né? Rapidamente vou dar só os títulos. Tá? Você tem um livro aí, e se não tem, eu vou comentar logo depois. Quantidade não é qualidade. Isso eu tenho dito isso insistivamente. Oh, que palavra difícil, hein? De forma insistente, eu tenho dito que qualidade não é quantidade. Então não adianta eu fazer 1000 questões de direito penal, tudo ao mesmo tempo. Isso não é qualidade, isso é só quantidade. Porque se eu faço 1000 questões hoje, não tem mais outras 1000 questões para fazer direito penal. E aí vai passar um tempo e aí vai esquecer. Então não pode ser assim, até porque no dia da sua prova, são 17 disciplinas todas misturadas, conceitos, institutos, enfim. Então o ideal não é fazer todas as questões de uma única disciplina ao mesmo tempo. Tá? É legal fazer questões por disciplina? Sim. Tá? Da mesma forma que é importante observar que quando você, por exemplo, estudou direito civil e vai resolver questões de direito civil logo depois da tema, ótimo, beleza. O que a gente vai esperar? Você estudou e logo já faz as questões. Que você deve acertar as questões. É isso que a gente espera. Você espera isso, acabou de estudar. Vamos imaginar, estudou direito de família e logo depois for fazer questão de direito de família. Qual é a lógica? Que você quase gabarite as questões de direito de família, porque recém acabou de estudar elas. O problema é que, ok, fui muito bem. E daqui a um mês, se você resolver de novo questões de direito de família, será que você vai ter o mesmo índice de aproveitamento? Pois é, esse é o problema de achar que fiz direito de família agora, resolvi questões de direito de família agora, fui muito bem, beleza, não preciso estudar nunca mais direito de família. Não, não é assim que funciona, ok? O ideal é trabalhar os temas durante todo o período. Né? Por isso que tem os simulados, é importante fazer os simulados. Claro, tem que ser mantido sempre o hábito de resolver questões do maior número de temas e disciplinas também mixadas, tá? Então essa é a ideia, fazer mais. Eu trago aqui uma sugestão também que resolva sob pressão as questões. É um método bem legal, porque no dia da prova você vai fazer as questões... Desculpa. Você vai fazer questões na beira da praia, deitado numa cadeira, curtindo a brisa, bebendo uma água de coco. Não vai fazer a prova assim. Eu tenho certeza que talvez você já tenha resolvido questões assim, mas no dia da prova é diferente. É pressão forte, cansaço, horário. Então, experimente resolver questões no momento que você esteja muito cansado. É uma boa técnica de enfrentar e de ter uma ideia de como é realmente a sensação, principalmente para aquele que nunca fez questões antes e nunca fez uma prova antes. Né? Então, é importante gerar um clima, um ambiente de prova, tá bom? Acerte ou erre com convicção. O chute, deixe o chute para o dia da prova. No momento, durante a preparação, evite chutar questões. Né? Eu vejo muita gente resolver questões chutando, acertou e vai seguindo à frente. O problema é que daqui a pouco você chutou uma questão e aquele tema se repete depois de um outro jeito
e você não percebe que você não sabe o assunto, mas você chutou antes e acertou ele, e erra. Então, que o erro e o acerto seja com convicção. Errou com convicção, beleza, eu sei que eu errei. E se eu errei, eu preciso resolver esse erro, eu preciso aprender com esse erro. Tá? E se você acertou com convicção, ótimo, significa que seus estudos estão no caminho certo. Agora, se você errou com convicção, né, errou e depois assim, eu achei que o prazo era 15 dias e o prazo era 10 dias, por exemplo, então é o momento de aprender que realmente o prazo, vamos imaginar, da apelação no processo civil é 15 dias. Né? Então, isso é importante. Aprender com o erro. E aprender com o erro é a melhor coisa possível, porque nunca mais vai esquecer. Ok? É a mesma coisa, eu comparo às vezes isso, no campo, na agropecuária, quem cuida de gado, ou de qualquer outro tipo de animal, eles colocam fios elétricos, né, na cerca. São as cercas eletrificadas. O que acontece? O boi encosta uma vez, toma um choque. Nunca mais ele vai encostar de novo nessa cerca. Ele aprendeu com o erro dele. Ok? Então, isso são algumas formas de ter um melhor rendimento na resolução de questões. Sempre mistura as disciplinas. Né? Quando for resolver questões, faça direito civil, faça processo civil, misture outras disciplinas que é melhor. Você vai ter um melhor resultado e gera mais comprometimento, enfim, com os seus estudos. Né? Então é melhor realmente misturar as disciplinas, ok? Faça isso e, por óbvio, simulado. Simulado, justamente a palavra de simula uma situação, é trabalhar lá com as 17 disciplinas em 80 questões num prazo, né, de 5 horas. Existem muitos sites de simulados. Eu indico do Saraiva Prova. É um site excelente de simulado, é gratuito. Procura lá no site, né, do blog do Saraiva Prova, da plataforma Saraiva Prova. Lá tem algo escrito materiais gratuitos, um ícone, clique ali e lá você tem um cadastro gratuito de um ambiente online de simulado que é sensacional. Recomendo, ainda te dá um percentual de acertos, ok? Vale a pena mesmo. Então, dentro do nosso capítulo 46, é essa ideia, né, de buscar, então, um melhor aproveitamento da resolução de questões, tá bom? As questões também têm um fato positivo, aliás, tem vários fatos positivos, né? O fato positivo de resolver questões, que ela te dá o teu diagnóstico dos teus estudos. Então, ela dá o diagnóstico dos teus estudos. Como é que eu estou? Não é olhar... se você tá bonito ou feio, o que você faz? Olha para um espelho. A prova, a resolução de questões é o espelho do teu conteúdo. Ele vai me mostrar exatamente como você é, né? Como é que será que eu vou em direito constitucional? Faça uma prova de direito constitucional. E aí ele vai te dizer o que você é para o direito constitucional. Entendeu? Só resolvendo questões eu vou ter a ideia do que eu sou. Não adianta o professor achar que você é bom no direito constitucional porque você faz... em cursos presenciais, geralmente, você dá, toda hora está intervindo, comentando, é verdade, é isso, né, dando dica, mas e as questões? Você vai bem nas questões, só as questões mesmo vão dizer a verdade, ok? Além disso, resolver questões, ela me traz filtros. No momento que eu começo a resolver as provas de direito civil, por exemplo, de qualquer outra disciplina, eu começo a identificar na prova da OAB quais temas que realmente caem e quais são os temas que se repetem. Então, resolver questões também me filtra os temas, né? Então, eu posso direcionar meus estudos para os temas que sempre caem, ok? Não significa que eu vou eliminar todo o outro que não cai, mas você pode direcionar os seus estudos. Exame de ordem é estratégia. Estratégia é direcionar os seus estudos, especializar os seus estudos para a prova da OAB, tá bom? Eu já comentei com vocês, né, tem um texto aqui para complementar, mas eu já falei para vocês do texto 47, vale quanto pesa, já conversamos isso em outros vídeos, que no exame de ordem todas as questões têm o mesmo ponto, a mesma pontuação, 1, independe da disciplina. Então, eu já conversei com vocês que nós temos disciplinas
seis disciplinas, desculpa, que cada uma delas tem 2 questões. Eu vejo muitos professores dizer, esqueçam as disciplinas com 2 questões, elas têm pouca importância. No entanto, eu lembro de um fato que eu acho que isso que define mais, que sim, tem que estudar as disciplinas de 2 questões, né? Principalmente ECA e CDC, que tem maior índice de acertos, porque os temas são mais repetitivos, ok? Filosofia do direito também são temas repetidos, mas principalmente por quê, pessoal? Porque o choro e a dor daquele que é reprovado, talvez você tenha passado por isso. A dor daquele que não passa por uma única questão é muito maior do que aquele que ficou por 10 questões. Isso é a maior verdade que eu descobri nesses mais de 10 anos envolvido com o exame de ordem. Então isso você precisa prestar atenção. Uma única questão é suficiente para lhe tirar da primeira fase e levar para a segunda fase. Uma única questão é o suficiente para terminar um sonho momentâneo e ter que esperar mais 90 dias até os 100 dias para a próxima prova. Uma única questão faz uma grande diferença. Uma única questão. Uma única alternativa. Então, por que ignorar que disciplinas, então, que tem 2 questões que elas podem te trazer essa aprovação? E eu tenho insistido muito nesse assunto há muito tempo e os resultados que eu tenho são excepcionais. De muita gente me devolvendo um feedback através de e-mail, através do meu blog Passe na OAB, dizendo, professor, graças a você, eu fui dar uma olhada, por exemplo, em direito ambiental e li lá o artigo 225 e justamente caiu um dos parágrafos na minha prova. E eu que tinha deixado de... Eu não ia estudar direito ambiental porque só tinha 2 questões, acabei lendo o artigo 225 e caiu. E eu passei com 40, justo por essa questão. Então, isso é apenas um comentário de tantos outros que eu já recebi, indicando que eu não posso simplesmente abandonar. Eu preciso, na verdade, pesquisar e saber melhor por que eu não vou, por exemplo, estudar direito ambiental, ou internacional, direitos humanos, enfim. É melhor você saber por você mesmo por que você não vai estudar. E não simplesmente porque essas disciplinas trazem apenas 2 questões. Tá bom? O professor Marcelo fica aqui. Os próximos videoaulas, aguardo vocês. E aqui na nossa casa, aqui no nosso gabinete, porque a minha casa é a sua casa aqui nesse momento, nessa caminhada. Falou? Grande abraço, até depois, feito!